Boa noite, gente. Boa noite, os presentes e os virtuais. Hoje vai ser um teste de fala difícil, porque a gente está sendo gravado, tem que passar um slide, falar para os presentes e para os que estão em estado virtual. Mas o tema de hoje é sobre a alegria. Aí eu vi a música da Elisa, eu já fiquei encantado com a forma como a letra tratou a alegria. Então, a alegria do trabalho é outra coisa, né? A alegria do trabalho feliz, a alegria do trabalho com amor, traz bem-estar para a gente, traz felicidade, né? E isso é muito bom. Depois também a preparatória fala que a alegria em nós é luz, uma luz que precisa ser mantida acesa, precisa ser ativada, mas não pode ficar dentro de nossa casa. A alegria tem que sair da nossa casa. Então, abrir a janela significa irradiar alegria para outras pessoas, irradiar felicidade. Então, o tema é esse: a caridade da alegria. Ser alegre é uma grande caridade, uma forma de caridade diferente. Depois eu vou falar um pouco sobre o mau humor, as condições da alegria. Então, a gente vai entender por que ser alegre é uma forma de caridade, uma forma de caridade irradiante, multiplica a felicidade e ela se exerce, no caso da música da Elisa, ela se exerce em tudo, continuamente. Então, isso é lindo. Não está mudando. Só um minutinho, eu estou tentando mudar o slide. Então, enquanto eu tento mudar o slide, eu já vou explicando. Eu escolhi esse tema. O que é que muda aqui? Tá bom. Né? Então, eu escolhi esse tema nessa semana por 3 motivos. Primeiro motivo, a beleza da natureza. Nós estamos no início da primavera, então a natureza começa a resplandecer para a gente. Todo lugar que se olha tem vida nova, tem vida colorida. Então a gente sai do inverno, que é mais monótono, no Brasil nem tanto, né? Porque aqui também é bem alegre o inverno, mas nos países que tem neve, por exemplo, você sai do inverno muito branco e preto, e de repente você entra em cores. Sexta-feira, na nossa reunião, teve uma médium que está aqui presente, que é a que cantou agora mesmo, a Elise. Ela falou lindamente sobre a natureza no planeta Terra. Quem estava na reunião deve lembrar. Que se esse planeta é de provas e expiações, e tem essa natureza esplendorosa, todo lugar que você olha ali irradia felicidade, irradia alegria. Então, o que não será dos planetas regenerados, felizes, dos planetas celestiais, dos planetas divinos? Então, a gente precisa curtir isso. Sabe que a alegria da natureza não é uma alegria duradoura, porque muitas vezes você se encanta com a chuva, de repente vem uma enchente, aí você começa a reclamar da enchente, como se a natureza fosse responsável pela enchente que te prejudica. Você não olha que foi você, como ser humano, que foi habitar um lugar inadequado, que você agrediu a natureza, que você impediu que ela se mantivesse equilibrada, e isso provocou um prejuízo para você. Você olha para o ipê, está lindo, florido. De repente, as flores caem na calçada. Aí começa a reclamar que tem que varrer a calçada. Então, essa alegria ela é muito instável. Só os espíritos mais elevados, a Elisa falou disso, conseguem sempre olhar para a natureza como ela é, que a natureza é. A forma como ela se transforma para mim é problema meu. Eu estou usando meus pontos de vista para tratar, mas ela é sempre linda, maravilhosa e equilibrada. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso para também me manter alegre. Francisco de Assis, por exemplo, conseguia fazer isso. Ele olhava a natureza e sempre via Deus na natureza. Então, a natureza para ele era sempre causa de júbilo, de muita alegria.
Uma outra coisa, deixa eu voltar aqui, uma outra coisa que traz uma alegria temporária, por exemplo, hoje nós tivemos eleições. Eleição é um tipo de alegria. Vocês já pensaram que tem países que não têm democracia e você nunca pode escolher seus governantes? Você fica com o mesmo governante ou aqueles que são impostos a vida inteira. Então, é uma causa de alegria você poder participar da administração do seu país. Participa de forma direta, não é indireta, não. Se bem que a gente depois esquece quem que a gente votou, quem foi eleito, né? Não sabe cobrar direito, critica, não sugere e destrói. Então, são formas. Quer dizer, essa alegria também não é muito permanente. Mas se a gente quiser atuar com cidadania, atuar como um cidadão consciente, ela pode ser bastante duradoura, mas nunca vai ser eterna. Agora tem o terceiro tipo de alegria, que é a alegria espiritual. Amanhã, a gente comemora o nascimento do Hippolyte Léon Denis Arrigo, nosso querido Allan Kardec. 3 de outubro, ele nasceu dia 3 de outubro de 1804. Kardec, ele teve uma vida normal até os 52 anos, preocupado com as coisas materiais, com a natureza. Ele era químico, biólogo, com a filosofia humana, com os seres humanos, ele era professor. E ele via que essa alegria durava e acabava. Era uma alegria muito estável. Aos 52 anos, ele começou, é claro, por preparo da espiritualidade, ele começou a buscar alguma coisa que fosse permanente. E chegou, uma coisa aqui na frente. E ele chegou à doutrina da consolação, né? Que é o Espiritismo, como a gente chama hoje. Então, o que é a doutrina da consolação? A verdadeira alegria, a grande felicidade, felicidade permanente está dentro de nós, está no nosso espírito. Se nós abandonarmos o nosso espírito, deixarmos ele ao léu, você nunca vai ter a verdadeira alegria. Daí, então, Kardec, na busca dessa alegria, dessa felicidade permanente, chegou, primeiro, o que traz felicidade para nós são certezas. A certeza, primeiro, de que nós somos eternos. Outra certeza, a certeza de que somos todos filhos de Deus. A certeza que esse Deus é amor. A certeza que esse Deus quer que todos deem certo. Por isso que todos vêm em algum mundo habitado, nós estamos na Terra, vem algum mundo habitado para darem certo. E se não der certo da primeira vez, pode dar da segunda, da terceira, da quarta. Você tem milhares, milhões de oportunidades para dar certo. Um dia você dá certo. Então, essa é uma alegria permanente. Por isso que o Espiritismo é chamado de a doutrina da consolação. Que, aliás, é o cristianismo que Jesus veio trazer, que é a doutrina da consolação. Só que várias correntes do cristianismo se desviaram bastante. Então, é preciso voltar à corrente principal. A nossa doutrina está codificada no Livro dos Espíritos, onde tem toda a filosofia de vida, para você chegar nesse nível de alegria e felicidade. E a proposta moral para a gente viver isso plenamente do coração está principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus comentado, né? E sempre muito atualizado. Então, essa alegria verdadeira, ela tem que ser buscada de um jeito ou do outro. Alguns personagens do planeta conseguiram chegar a essa alegria bem-aventurada. E um deles, a gente comemora amanhã, relembra amanhã o desencarne dele, é Francisco de Assis. Ele desencarnou no dia 3 de outubro de 1226, com 44 anos de idade, novinho, né? Desencarnou nessa data. E a gente comemora no dia 4 de outubro a festa dele, porque comemora no dia que ele foi canonizado pela Igreja Católica, então são outros elementos que entram. Francisco de Assis é chamado de um irmão sempre alegre. A vida inteira dele,
em contato com a natureza, em contato com as outras pessoas, nos momentos de sofrimento, nos momentos de desapego dos próprios sentimentos em relação à família, nos momentos de alegria também, ele estava sempre alegre do mesmo jeito. Uma alegria serena, uma alegria tranquila, uma alegria plena. Então, em tudo ele via Deus, em tudo ele achava um motivo para expandir essa alegria. Um pouquinho na frente, depois eu vou ler um texto de um livro sobre a perfeita alegria segundo São Francisco. É bem legal essa visão. E depois de amanhã, dia 4, nós comemoramos também aqui em Santa Teresa, a gente está dando sorte. Kardec para nós, Francisco de Assis, que é um santo protetor aqui da cidade, da educação, da ecologia, aqui é o Centro Nacional de Preservação da Mata Atlântica. Então, no dia 4 de outubro, é relembrado o desencarne de Teresa de Ávila. Ela desencarnou no dia 4 de outubro de 1582, com 77 anos de idade. Viveu mais. Teresa de Ávila, ela tinha um amor exuberante por Jesus. Ela era uma médium. Tem um livro espírita, escrito entre 1897 e 1899, na Espanha, chama Perdoe. É a vida de Teresa de Ávila. É lindo esse livro. Então, a Teresa de Ávila era médium de psicografia, os textos dela são lindos, maravilhosos. Tanto assim que a maioria foi queimada pela Igreja Católica, porque eram muito elevados para aquela época. Os que sobraram foram os que foram para outros países, saíram da Espanha. Sobrou bastante coisa, mas não tudo que ela tinha escrito. Ela era uma médium vidente, ela via Jesus. Ela ficava 3, 4 dias em êxtase, em estado místico, contemplando Jesus. Por isso que ela é chamada Teresa de Jesus também. Santa Teresa de Jesus é o outro nome dela. E Teresa servia ao próximo. O serviço ao próximo dela, nesse livro, de vez em quando fala da mediunidade de efeitos físicos. Tinha lugar que não tinha água, ela batia na rocha e a água saía. Tinha lugar que não tinha remédio, ela pegava plantas e conseguia extrair daquela planta, contactando a planta, os elementos curativos das doenças que não tinham remédio na época. Então, isso, a Igreja Católica não fala disso, mas a gente sabe que isso é mediunidade muito avançada. Então, Teresa de Ávila, aqui ela está no estado de vidência, mediunidade de vidência, contemplando Jesus. Ficava assim, 2, 3 dias, sem comer, sem nada, nesse estado. Muitas vezes se elevava do chão também. Saía do chão. Então, essa palestra eu escolhi o tema por causa desses 5 motivos. Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Kardec, eleições e primavera. Tá? Vamos ao tema principal agora. Por onde anda a alegria? Por onde eu quiser que ela ande. Só que a alegria verdadeira pode ficar só na casca. Eu estava olhando esses dias, propaganda política, eu tiro o som da televisão, deixo só a imagem. Eu falei, já que eu vou fazer palestra sobre o sorriso, deixa eu ver. Todo mundo ri, mas todo mundo mesmo. É raro que tenha sorriso honesto. Todo mundo é regalo, igual o céu. Cara, para o céu, a pessoa falar, vai tirar uma selfie. Aí vem os dentes. Todo mundo se procura uma selfie de gente séria, que é muito difícil de achar. Então, a alegria está onde eu quiser que ela esteja. Mas quando eu me esforço na vida, quando eu venço o preconceito, quando eu busco o sucesso, consigo o sucesso, quando eu faço isso com honestidade, com ética nesse caminhar, a alegria sai da alma. A alegria também é um tesouro que todos possuem. Todo ser humano possui o tesouro da alegria. Desde que a gente nasce, hoje as crianças já estão assim, estão rindo, né? Até na novela, em vez de chorar, o menino ri, né? Quer mamar. Então, a alegria é um tesouro que todos possuem.
mas muita gente enterra esse tesouro. E por isso que a vida fica chata, fica monótona, porque você não consegue ver aquilo que é bom na sua vida. Isso te deixa triste. Alegria em família também, quer dizer, a educação alegre transforma as pessoas. Pais alegres criam filhos alegres, né? Pai carrancudo, primeiro, cria grande mal-estar na família, porque tudo que você faz está errado, né? Só o que ele faz que parece que está certo, o resto está tudo errado. Então, as pessoas vão perdendo a alegria de viver em conjunto. E aí se separam. Hoje em dia se separam, uns no quarto, no celular, outro quarto, no celular, outro na sala, na televisão, se separam. É uma separação, um divórcio na família. Quando tem alegria, a refeição é um momento de alegria, de bem-estar, ninguém fala de problema, ninguém fala nada de ruim, só fala de coisas boas. Todo mundo tem prazer em estar à mesa em família. E a alegria também, ela nasce da simplicidade, né? Olha aqui, quem tem alegria e amor no coração, distribui alegria e amor. Aí, essas duas indiazinhas, olha o sorriso no rosto delas, alegria exuberante. E o que numa tribo indígena tem de coisas materiais? Também tem o essencial. Hoje em dia tem algum celular, alguma coisa assim, mas o que tem mesmo, que gera alegria, é o essencial. É o rio para você nadar, está ali a piscina corrente, né? A água sempre limpa, a floresta em volta, os animais. Qualquer coisa é motivo de alegria quando você está nesse estado. A alegria anda onde a gente quiser que ela ande. Isso vem de dentro de mim. A alegria cura e fortalece. Essa alegria verdadeira. A alegria de selfie não cura nem fortalece nada. Só destaca uma aparência. Então, a alegria cura e fortalece quando, por exemplo, a gente ri dos próprios erros. Quando a gente se preocupou tanto com uma coisa e depois a coisa aconteceu perfeitamente com nada do que a gente tinha se preocupado. Dá para rir disso. Quando você consegue rir disso, a alegria está te curando, está te fazendo ser uma pessoa melhor. A alegria também, ela cura e fortalece quando a gente tem absoluta certeza que tudo vai dar certo. Nós temos o hábito de falar da vontade de Deus quando as coisas dão errado. A pessoa sofre um acidente, foi a vontade de Deus. Bom, a vontade de Deus não ensinou a vontade de Deus que você dirija com sabedoria, com cuidado, que você use bem seu carro, que você faça as coisas com prudência. Essa é a vontade de Deus. O resultado sempre vai ser positivo. Isso é lei natural, né? Mas depende de mim. Outra coisa também que a alegria cura e fortalece é eu ter certeza que se eu fizer bem feito vai dar certo. Tudo que eu fizer com amor é a letra da música de hoje. Tudo que eu fizer com amor, o meu trabalho com amor gera alegria. Os diferentes tipos de alegria, mas sobretudo a alegria que sai de dentro de nós. Essa alegria de dentro de nós, ninguém pode me dar. Eu vou casar porque eu vou ser feliz. Não. Você vai casar porque você vai ter um companheiro, uma companheira, que vai te ajudar a ver a vida de outro jeito, talvez de um jeito mais completo. E isso vai te fazer um ser humano melhor, mas ele não vai te dar felicidade. A felicidade tem que nascer dentro de você. Você que constrói essa felicidade. Isso é absoluta responsabilidade nossa. Eu extraí, agora eu vou trabalhar um pouquinho com a Joana de Ângeles e o Divaldo, Em Busca da Felicidade. O livro que nós lemos com o Heraldo e concluímos da série psicológica da Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, na última página, eu acho que é o último parágrafo, agora eu não estou lembrado, mas é na última página, está escrito isso daqui, ó. Desprovido de prevenções e de preocupações perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial
de uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Então, eu aproveito para agradecer o Heraldo pela coordenação desse trabalho, é onde a gente aprende a viver melhor. E eu vou ver, a gente vai ver nos próximos slides o quanto o Divaldo e a Joana investem na questão da felicidade nos livros deles, nas orientações. Outra frase que está nessa última página é essa daí. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Não queira ser como os outros. Não fique parado no tempo. Não ache que o tempo de antes era melhor que o de hoje. Não tenha medo de novas experiências. É isso que te faz ser feliz. Não busque diversidade na vida. Não tenha medo da vida. Né? Mantenha a sua identidade. Seja íntegro. E busque renovação. Né? O dia de hoje é o único dia que nós temos. O passado já foi. O futuro, não sei se eu vou ter, mas o futuro vai depender de hoje. Né? Como hoje dependeu do passado. Já acabou aquilo lá. Já está aqui no hoje. Então, isso é muito importante. Prazer, Divaldo. Esse é o sorriso constante do Divaldo. Assisti muitas palestras dele ao vivo. É isso. Eu não esqueço o dia que ele foi no Jô, 15 minutos, com o Jô Soares, e ele ficou rindo o tempo todo, porque tudo que ele falava, o Jô instigava e ele ria. Tá? E o Jô achou o máximo. A Joana de Ângeles, diferente daquela que está nas capas dos livros. A Joana de Ângeles é um espírito muito alegre. Eu acho, pelo que ela escreve, ela puxa o pé, mas no fim sempre ela dá aquela dose de alegria em todos os textos dela. Aquela alegria profunda que faz a gente querer ser melhor. A conquista da felicidade. Desperte e seja feliz. É um livro do Divaldo e da Joana. Começa a sua felicidade desde menino. Né? Dê um bom dia alegre para os outros e responda o bom dia dos outros com alegria. Eu tenho uma irmã meio mal-humorada, que às vezes tu fala assim, bom dia, Maria. Olha, que bom dia, eu quero dormir nada essa noite, não sei o que lá. Eu saio de perto, porque você vai tomar meu dia. Então, desperte e seja feliz. A noite já passou, né? Vida feliz. Por que a nossa vida não pode ser feliz? Tem que ser um vale de lágrimas? Não é um vale de lágrimas, é o que a Elisa falou. É um planeta esplêndido. Né? Alegria de viver, outro livro deles. Momentos de felicidade. Muitas vezes a felicidade é contínua, mas eu posso transformá-la em momentos. Mas os momentos podem ser um emendado no outro, como corrente. E aí ela fica contínua, mesmo sendo em elas. Seja feliz hoje. Não foi ontem, comece hoje. Porque se você for hoje, vai ser amanhã, mas não deixe para amanhã também. E os livros são isso daí. E eu trabalhei com outro livro, que é esse aqui, ó. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Não é um livro espírita, é um livro sobre virtudes. Nesse livro, tem um capítulo, que é o 25, sobre a virtude, que é um capítulo, deixa eu ver qual que é, estou falando 25, tem um slide. Capítulo 17. É sobre a virtude do humor. E esse livro começa com umas coisas muito interessantes e fala longamente sobre o humor. Eu até achei estranho, eu ganhei esse livro de presente. Quando eu ganhei esse livro, eu abri ao acaso, porque eu não estou acostumado a ler livro de letra muito miúda e muito grosso. Então, eu abri ao acaso e caiu bem no humor. Aí eu li, eu gostei tanto, porque eu falei, se fala isso do humor, que é um tema pouco tratado como virtude, por que não vai falar das outras virtudes? E, de fato, é um livro que vale a pena ler. Ele fala que um sorriso promove o entendimento, aproxima os opostos, consolida amizades. Na hora que eu olhei isso, eu falei assim, ontem que eu olhei, eu falei assim, nossa, se o Putin e o Zelensky, ao invés de ficar mandando armas um contra o país do outro, se eles conseguissem sentar à mesa, mesmo que fosse lá na ONU, e desarmadamente se cumprimentassem com um sorriso no rosto, será que a guerra estaria durando até hoje? Porque o sorriso
O Eldair sabe, muitas vezes a pessoa chega chorando, um sorriso que ele dá para uma criança, a criança desarma o choro e começa a rir junto, muitas vezes. Ou, pelo menos, passa a querer ouvir alguma coisa. E depois ela acaba rindo, né? Aproxima opostos, consolida amizades. Então, amigos que riem juntos, normalmente a amizade demora. Teresa de Ávila tem uma frase muito interessante que aparece nesse livro. Um santo triste é um triste santo. Aqueles santos que a gente vê nas imagens, do carrancudo, segundo a Teresa de Ávila, são santos tristes, são tristes santos, não são santos coisa nenhuma, né? Porque são muito carrancudos. Vai ter um slide lá na frente, onde tem duas figuras. Uma assim, e a outra toda latina. Uma alemã, não consegue abrir a janela do sorriso, apesar de possivelmente ter sorriso dentro dele, mas não consegue abrir a janela. E o outro latino, janela escancarada do sorriso. Então, isso é muito interessante. Só voltar um pouquinho. Então, tudo que os outros fazem tem defeito. Só o que eu faço é perfeito. Essa frase não está no livro, mas a Maria você conhece. Eu criei essa frase com uma outra irmã que eu tenho, que tudo que a gente ia fazer para ela, ela punha defeito, mas ela é ótima. Ela é alegre, ela é feliz, só que ela punha defeito em tudo que a gente fazia. Irmã querida, não falo o nome dela, Rita querida. Por que tudo que os outros fazem tem defeito? Você já viu que você irrita as pessoas? Quando a pessoa vai lá de coração, te ajuda a fazer, te ajuda a limpar a igreja, varrer o chão, passar pano. E você começa a achar um cabelinho que ficou ali, uma florzinha, bucha que ficou lá. Né? Por que você não elogia as pessoas, não agradece, não seja generosa? Generosidade é que fica no coração. Né? Porque só o que você faz você acha que é perfeito. Aí eu criei essa frase, fiquei repetindo 6 meses com ela. Ela mudou. Tá? Falei, eu vou fazer ela mudar, porque ela é uma alma linda, maravilhosa. Mas todos nós temos defeitos. Essa frase é dos mal-humorados. Isso ajuda muito uma empresa a produzir coisas ótimas. Você compra um carro onde todo mundo estava desse jeito aí seu carro vai ser lindo, maravilhoso, né? todo bem equilibradinho, porque todo mundo trabalhou com boa vontade, com alegria. Claro que não. É carro de oficina, onde tem que trocar o veículo. Né? Então, o mau humor, essa tristeza profunda, ela é prova de falta de humildade, geralmente, de falta de lucidez, de ver a outra pessoa como ela é, não pelos meus olhos, ver a outra pessoa mais pelas suas qualidades do que pelos seus problemas. É um treino. Também é uma falta de leveza. Pessoa muito mal-humorada é pouco leve. Ou são pessoas cheias de si, severas demais, agressivas. E as mulheres, em geral, são mais alegres, elas expressam, não sei se são mais alegres, mas expressam mais alegria do que os homens. Uma mulher muito carrancuda agride mais do que um homem carrancudo. Eu acho interessante isso. Então, é um treino para a gente, os homens aprenderem com as mulheres e as mulheres deixarem, externarem aquilo que eles têm dentro de si. É muito lindo, até porque a mãe precisa ser alegre para o filho, mais do que o pai. Ela fica na parte mais importante da vida do filho, ela fica colada no filho. Né? Uma criança mal-humorada, então, como é que você vai ensinar generosidade para essa criança? Como é que você vai ensinar misericórdia? Eu fico pensando, o menino que perde no jogo, um bafinho, por exemplo, que agora não está jogando bafo por causa da Copa do Mundo, ele perde e fica com raiva porque perdeu. Faz parte do jogo ganhar ou perder, faz parte da eleição ganhar ou perder. Então não adianta. Agora, 10 horas, sai o resultado, já dá para saber mais ou menos o que aconteceu. Não adianta ficar mal-humorado. Eu sei que quando eu entrei nele da votação, para ser votado, eu queria um cargo público, eu posso ganhar ou perder. Porque se eu tivesse certeza que ia ganhar, eu estaria numa ditadura. O Geisel nunca teve certeza que ia perder a eleição. Ele foi indicado presidente, virou presidente. E tentou ser o melhor presidente, mas foi indicado. A gente não deu palpite na vida dele. Então, o mau humor é muito destrutivo. Outra coisa, o mau humor. O mau humor contamina até os animais que estão à volta. Gato é muito sensível ao mau humor. Deixa eu prestar atenção. Talvez seja um animal mais sensível. Mas
Pior do que o mau humor, talvez, é a ironia. Vocês já viram um riso irônico? Tudo bem? Tudo bem. Poxa, você podia ter feito melhor. Então, aquele riso atravessado, amarelo, a ironia destrói. Destrói ideais, destrói vontade de fazer as coisas, destrói o bem-estar, destrói até a vontade de viver algumas vezes. É um gato irônico. O bom humor é um estado de espírito que reúne alegria, serenidade, responsabilidade, respeito e muita humildade. Alegria não faz. Serenidade é porque mesmo no sofrimento você sofre, mas por dentro você sabe que aquilo vai acabar. Que aquilo tem uma razão de ser. Que aquilo vai te ajudar a ser melhor se você souber lidar com aquilo. Responsabilidade, o Divaldo ri muito, mas isso não quer dizer que ele seja irresponsável, pelo contrário. Quando a pessoa ri muito, não está falando que ela está tipo uma poliana rindo de tudo. Não, ela está rindo porque ela tem alegria do que quer. Então, a gente não tem que criticar quem ri muito. Vocês já prestaram atenção. Pessoas com síndrome de Down, quando são bem tratadas, riem muito. Eu já trabalhei em centro espírita com um jovem que tinha síndrome de Down. Tudo que ele fazia era motivo de alegria para ele. Ia capinar, braquiária, por exemplo, em volta do centro. A gente falava, nem lembro mais o nome dele, a gente chamava de mentor. Eu não lembro o nome próprio dele. Ô, mentor, vamos fazer uma competição? Se eu arrancar 5 braquiários e você arrancar uma, a sua vale mais que as minhas 5. E ele ia, porque tem mais dificuldade motora, ia, arrancava. De vez em quando a gente deixava ele arrancar antes das 5, braquiária, aquele capim que foi introduzido no cerrado, e ele tem um sistema radicular, vai buscar água, então fica denso, o sistema é difícil de tirar. Né? Ele ria daquilo, sabe? Ele esbanjava a felicidade. Quando ele ficava meio triste, a gente falava assim, de mentor, está virando obsessor, hein? Aí ele ria de novo, sabe? Mas não ria para agradar a gente, ria porque ele achava engraçado aquilo, sabe? Então, essa alegria, ela está ligada com respeito às diferenças das pessoas, né? Tem gente que é mais difícil de rir, é da criação, é do ambiente onde ele nasceu, até da raça, sei lá o que é. Mas sempre a alegria exige humildade. A alegria está ligada com humildade. Porque para eu ser alegre, eu preciso de um pouco de humildade. Reconhecer que o outro está me fazendo feliz de estar perto de mim. Né? E mesmo que ele me critique, ele quer o meu bem. Então, isso precisa de humildade para aceitar. Então, eu nunca vou perder a alegria por causa disso. A alegria, muitas vezes, não precisa de motivo. As pessoas se encontrarem já é um grande motivo de alegria. Né? Ao Kardec. A gente sempre vê o Kardec sério também, mas sereno, não sisudo. Já prestaram atenção nisso? Responsável. Ele sabia que o tempo de vida dele era curto e ele tinha que codificar a doutrina. Então, sempre trabalhando muito mais do que o necessário e devido. Recebia bronca do espírito de verdade para não trabalhar tanto, mas ele sabia que tinha que cumprir a missão dele. Então, ele considerava a bronca só como um aviso, se a gente lê em obras póstumas isso, como um aviso para ele trabalhar com mais método, talvez. Ele era muito metódico. Né? Alegria, mas ele bebia com os amigos, tomava um vinhozinho gostoso, né? Era feliz com a Gabriele, com a esposa dele. Então, a Teresa de Calcutá é outra pessoa do nosso século, morreu há pouco tempo. Né? A igreja canonizou ela como santa. Vocês lembram da Teresa de Calcutá em vida, quando estava encarnada? Triste. Ela muitas vezes estava séria atendendo uma pessoa lá em Calcutá, na rua, na calçada, mas você via serenidade nela. Aquela serenidade fazia bem para aquele moribundo, ele morria em paz. Né? E morria feliz, moribundo, morria feliz, tranquilo. Então, eu gosto de pessoas assim. Meus santos, todos, se eu pudesse, eu gostaria de todos assim. Olha o Chico Xavier.
Cachorro de gato. Então, ele falava assim que ele tinha os cachorros de gato porque ele precisava querer permanecer na Terra. Ele tinha uma parte de missão a cumprir aqui. E ele amava esses animais, mas muito mais amava os seres humanos, né? Ele era um reflexo do Francisco de Assis em relação à natureza. Ele não matava as formigas, ele conversava com as formigas para elas irem embora, com as plantas para crescerem, né? Com as pessoas todas, do jeito que elas eram. Vocês lembram de história do Chico Xavier? Que ele... Eu tenho o Evangelho segundo o Evangelho segundo Chico Xavier. Lá tem um caso que o Bacelli conta que o Chico Xavier, um bêbado, entrou no centro e falou para o Chico: você é muito humilde. Se você for humilde, você mastiga esse pão comigo. Tirou o pão mastigado da boca e deu para o Chico. O Chico pôs na boca e não falou nada. E riu para ele, abraçou, como ele sempre fazia. Depois falou para o Bacelli, né, que escreveu: se ser humilde fosse um montão de babado, era muito fácil ser humilde, né? Então, olha a alegria que está por trás das situações inesperadas, né? Aqui a figura que eu falei. O Ratzinger, o Bento XVI, quer rir. Vocês estão vendo? Ele quer rir. Mas a alegria não sai. E o Papa Francisco, o sorriso é mais aberto. Isso é muito de temperamento, mas também está muito ligado com os valores que a gente dá à vida. Se a gente dá muita importância a certos cargos que a gente tem, a certa missão que a gente acha que tem, a gente acaba se fechando muito. Então, tem que olhar isso como um serviço. Vale como aviso para os políticos também. E Maria? Maria sempre alegre. Bom, o humor equilibra, é graça rara e transforma vidas. Humor com amor, alegria mais forte que a dor. Não é a dor que faz o Francisco desistir da carreira dele, de viajar, nada. Porque, no fundo, ele é sereno, pacífico. Não foi a dor que fez o Mandela desistir dos ideais dele, de igualdade racial, de um país livre, né? Não foi a dor que fez isso. Ele continuou alegre, apesar dos 27 anos de prisão, de torturas e tudo. E a perfeita alegria. Perfeita alegria é um texto que eu falei que vou ler, uns 3 minutos, tá? É um texto de Francisco de Assis, transcrito neste livro. Francisco, o irmão sempre alegre. Não, certo dia, caminhavam Francisco e Leão de Perúgia rumo a Santa Maria dos Anjos. Era um inverno muito rigoroso. A certa altura, conversa vai, conversa vem, Francisco lhe pergunta sobre o que seria a perfeita alegria. Frei Leão, com ar interrogativo e curioso, demonstra imediato interesse. Frei Francisco, com seu jeito alegre, poético, brincalhão, vai primeiro falando sobre o que poderia ser considerado alegria perfeita, mas não é. Escreve aí, ó, irmão Leão, o velhinho de Deus. Ainda que o frade menor desse grande exemplo de santidade, que desse vista aos cegos, curasse paralíticos, expulsasse os demônios e ressuscitasse mortos de 4 dias, escreve que nisso não está a perfeita alegria. E andando um pouco mais, Francisco continuou. Ó, irmão Leão, se o frade menor soubesse as línguas e ciências, falasse com língua de anjo, conhecesse o curso dos astros e estrelas e a força de cura das ervas, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Frei Leão estava cada vez mais encucado e ansioso para saber aonde Francisco ia chegar. Continuou Francisco. Ó, irmão Leão, se o frade menor soubesse profetizar, fazer prodígios, soubesse pregar tão bem que convertesse todos os infiéis à fé cristã,
Se todos os sábios e reis da terra se tornassem frades menores, escreve, nisso não está a perfeita alegria. Mamma mia, disse, surpreso o prevel. Onde está, afinal, a perfeita alegria? E Francisco assim lhe respondeu. Quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, inteiramente molhados, e tremendo de frio, aflitos de fome, e batermos à porta do convento, e o irmão porteiro chegar irritado e disser, quem são vocês? E nós dissermos, somos dois dos vossos irmãos. E ele disser, não dizem a verdade. São dois vagabundos que andam enganando o mundo e roubando as esmolas dos pobres. Para daqui! Irmão Leão, se ele não nos abrir a porta e nos deixar ao relento, na chuva, no frio, com fome até a noite, e se nós suportarmos tal injúria e tal crueldade, tantos maus tratos, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele, e pensarmos humildemente que, na verdade, ele nos tinha reconhecido. Ó irmão Leão, escreve que nisto está a perfeita alegria. Se a gente continuar a bater e ele, furioso, sair e nos expulsar a bofetadas, dizendo, fora daqui, ladrõezinhos, aqui ninguém lhes dará comida nem pão. Se suportarmos isso com paciência e alegria e de bom coração, ó irmão Leão, escreve que nisso está a perfeita alegria. Se depois disso tudo, constrangidos pela fome, pelo frio e pela noite, batermos mais uma vez e pedirmos pelo amor de Deus, e se o irmão porteiro, xingando, sair e nos agarrar pelo capuz, e nos atirar no chão, nos arrastar pela neve, e nos bater sem piedade com o bastão. E se nós suportarmos todas essas coisas pacientemente e com alegria, pensando nos sofrimentos de Cristo, ó irmão Leão, escreve que aí está a perfeita alegria. Acima de todas as graças e dons do Espírito Santo, ó irmão Leão, está o de vencer-se a si mesmo e, por amor, suportar injúrias e desprezos. É a alegria que brota da imitação do Cristo, pobre e crucificado, porque de todos os outros dons de Deus, não nos podemos gloriar, por não serem nossos, mas de Deus. Vencer-se a si mesmo é o caminho da alegria verdadeira. Somente é feliz quem sabe enfrentar, com paciência e amor, as contrariedades da vida. Então, essa é a definição de perfeita alegria de Francisco de Assis. E essa perfeita alegria está em Jesus. A alegria de Jesus era equilibrada, serena, consciente, altruísta. Vamos ver as imagens. A imagem a gente chama de Nossa Senhora da Penha, só que essa imagem chama Nossa Senhora das Alegrias. A protetora do Espírito Santo não é Nossa Senhora da Penha, a gente chama Nossa Senhora da Penha porque o convento foi construído lá em cima da pedra. Mas a imagem que veio de Portugal, que representa os franciscanos, é Nossa Senhora das Alegrias, os franciscanos que procedem. Então, a protetora do Espírito Santo é Nossa Senhora das Alegrias. Eu sei as alegrias até de cor. Maria é avisada por Gabriel de que o Messias vai chegar e ela vai ser mãe. Que o predecessor do Messias é filho da primavera, é João. Ela visita Isabel, que é a prima dela, e os dois filhos no ventre dela se comunicam. A gente vê isso no Evangelho de Lucas. Aí nasce o menino Jesus, nasce o Messias. É a quarta alegria. Quinta alegria. Ela perde o Messias, com toda a preocupação dela de mãe, ela perde. Vai a Jerusalém, quando tinha 12 anos, ele some. Achou o filho dela, depois de 3 dias. É a quinta alegria.
Sexta alegria. Começa a missão de Jesus. Ó Jesus, acabou o vinho na festa de bodas. Como é que os noivos vão fazer? Olha a vergonha que eles vão passar. Faz alguma coisa. Ele vai e transforma água em vinho. Não foi milagre, mas foi um adiantamento de conhecimento do metabolismo natural da água para virar vinho. Então, apressou, mudou um pouco a lei, a quarta lei, mudou as leis naturais, mas apressou a quarta lei. Né? Então, e a última alegria é quando Jesus ressuscita. Eles eram só extremamente do filho morrer na cruz, inocente, depois ele ressuscita. Então, são as alegrias. Foi uma mãe muito educadora. Ela pôs limites em Jesus. Tem um livro, esse livro aqui, no Urântia fala muito disso, mas esse livro, eu comprei esse livro e não li, esses dias que eu abri, ele é de 2017, do Augusto Cury, O Homem Mais Feliz da História. O Augusto Cury escreve um romance sobre as bem-aventuranças. Ele cria personagens que sonham com Jesus, porque não tem nos evangelhos certas partes da vida de Jesus, principalmente da infância, e vai mostrando o quanto que Jesus, para ser o que ele foi, ele deve ter sido criado com extremo equilíbrio, com extrema alegria, com extrema capacidade de colocar limites com amor. Isso é muito lindo. Então, Jesus trabalhava naquela época, como jovem também, né? E olha a alegria dele. Vinde a mim todos vós que sofreis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que as pessoas gostavam de ficar perto de Jesus? Ele andava carrancudo, mal-humorado? Ninguém gosta de ficar perto de gente mal-humorada. Olha as crianças. Criança é um termômetro de alegria. Criança, ela fala na cara se você está triste. Né? Ela não tem papas na língua, ela é honesta, ela fala na cara. Jesus, ele sentava, as crianças todas queriam estar com ele. Então, essa alegria irradia. E ele fala, se não se tornarem como crianças, vocês vão demorar muito para chegar no reino dos céus. Então, é melhor apressar. Também, ele não abandona ninguém. Ele conta que a parábola do bom pastor, uma ovelha se perde, ele deixa 99 no redil de segurança e vai atrás da que se perdeu. Ninguém se perde por Jesus. Todo mundo tem chance de sobreviver. Isso é a alegria mais profunda que traz essa confiança. É ligado com a consolação que o Kardec conseguiu quantificar. Jesus também irradiava a vida. Aqui eu tiro uma imagem da transfiguração, escolhi essa imagem que não do rosto de Jesus, é luz. Mas Pedro, Tiago e João estão lá, aí vem Elias e Moisés ao lado de Jesus, e eles ficam tão alegres, uma alegria tão profunda, não de gargalhada, uma alegria que eles não sabiam como controlar. E falaram, ó Jesus, é muito bom estar aqui. Toda vez que o Valmir fala na oração, é bom estar aqui, é bom estar com vocês, eu lembro do Pedro, Tiago e João. Jesus, é muito bom estar aqui. É um prazer. Se quiser, nós vamos fazer 3 temas. Uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. Olha, eles esqueceram deles. Né? A alegria leva a isso. Mas Jesus também, mesmo nos momentos de extremo sofrimento, dor, a gente não consegue imaginar a dor, né, que ele passou, a alegria dele era altruísta. As mulheres foram consolar e falaram, não consolem. Consolem seus filhos, consolem vocês mesmos, vocês precisam muito mais dessa energia do que eu. Eu estou cumprindo a minha missão. Né? Procurem cumprir a missão de vocês. E aqui eu acho que Jesus, quando ele acabou de mostrar os 8 caminhos da felicidade, as bem-aventuranças, ele deve ter sentido uma alegria tão grande de ter conseguido chegar naquela síntese que se irradiou para as pessoas que estavam lá. Né? As 8 bem-aventuranças. E aqui, para já ir concluindo a palestra, o título é A Caridade da Alegria. Então, ser alegre é uma ótima forma de ser caridoso. Mas também a alegria da caridade jorra em mim se eu fizer caridade. Então, olha, a busca da paz no mundo inteiro deve deixar Francisco bastante tranquilo, mesmo que ele não consiga a paz, está fazendo a parte dele. Né? A busca do fim do racismo na África do Sul. Né? Não acabou com o racismo, acabou politicamente com a situação.
Mas isso não faz o Mandela ser infeliz, nem quando ele estava encarnado, nem no mundo espiritual. Ele fez parte dele. O Divaldo, por mais problemas que ele tem, esses dias para trás, ele foi condecorado, criticaram a correnda, que ele recebeu de alguém, que era de direita, não sei o que lá, não sei o que lá. Nem nada disso, ele estava recebendo em nome da instituição. Isso não faz ele deixar de continuar no trabalho espiritual dele, levar essa alegria para as outras pessoas, compartilhar a alegria. É a forma de multiplicar sua própria alegria. Se a gente estiver num ambiente onde todo mundo está alegre, vai ser difícil ficar triste. Eu lembro do saco de risada, quando alguém entrava, umas 2, 3 décadas atrás, entrava com um negócio daquele no ônibus e punha para rir no ônibus. Um achava ruim, deu um pouco de barriga, todo mundo começava a rir. Quer dizer, por mais triste que as pessoas estivessem, não sei se algum de vocês passou por uma situação próxima disso, se lembra de saco da risada. Hoje em dia, cada um para si, né? Quando ria sozinho lá, com a historinha do celular e pronto. A Teresa de Calcutá, no meio de toda a pobreza da Índia, na periferia da Índia, né, as pessoas morrendo nas calçadas, não perdia a serenidade. Mas ela precisava de momentos sérios também. Quando ela ia atrás de recursos, tem uma frase dela que me marcou muito, que foi muito divulgada na televisão. Uma campanha que ela fez. Tiro dos ricos e dou aos pobres, para salvar ambos. Eu salvo o rico da loucura, né, do orgulho, do egoísmo, e salvo a vida física do pobre. E dou chance para ele viver um pouquinho mais e talvez fazer o que ele tinha que fazer nessa vida. Achar o caminho do bem, do amor e tudo. E Chico Xavier. Sempre tinha muita gente em volta dele, mas quando ele transcrevia, principalmente mensagens dos jovens, e que aquilo era reconhecido por uma família como do filho que tinha partido, ele irradiava alegria, uma alegria que não acaba, que permanece. A gente vê bastante isso no filme As Mães de Chico Xavier. E eu quero ler do Evangelho segundo o Espiritismo, com esse slide, num capítulo que eu acho um dos capítulos mais lindos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 17, Sede Perfeitos, o item 10, o homem no mundo. E aí eu passo a visão do Kardec, do Emmanuel, do Bezerra e do Chico, e de todos os espíritas, nós, que buscamos nos amar e nos instruir. Essa mensagem é do Espírito Protetor. Eu vou ler 3 frases. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Isso faz a gente ser alegre. E a última frase. Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. E se a gente é abençoado por Deus, o que a gente tem que fazer a não ser alegria? Então, que a nossa alegria seja irradiante, porque Deus está em nós e nos ama. Que a gente plante essa alegria e curtir no nosso coração e no coração dos outros. Que nós sejamos todos felizes. Tá? Quando a gente quiser saber o caminho da felicidade, é só abrir o capítulo das bem-aventuranças e ler que você vai ver o caminho da felicidade, em detalhes. O Gandhi falava que se todos os livros sagrados do mundo desaparecessem e só permanecesse o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, toda
toda a orientação sagrada do mundo estaria preservada. E ele não era cristão. Então, gratidão. Agradeço principalmente ao Heraldo, que montou essas figuras aqui para mim. Tá? E eu falei que não queria falar muito, mas não tem jeito. Quem foi professor, não tem jeito. Então, obrigado.